Nossa dança. Será que alguém pode nos fazer lembrar um pouquinho como é que ela funciona? Não, irmã Nilce. Ela é bem fácil. Só precisa quebrar a vergonha para poder dançar, né? Porque senão não tem jeito, hein? Trava tudo. É só procurar algo e dizer em todo lugar. Na verdade eu cruzo os braços porque não dá para fazer tudo, né? Mas é como se o meu braço fosse o esquerdo por aqui, entende? Não é muito que se use desse jeito assim. Ela não é cruzada. Ela é direita, esquerda. O braço direito primeiro, depois o braço esquerdo. É por aí. Vamos então louvar ao Senhor e celebrando a Ele também com o nosso corpo. Afinal, Ele é templo do Espírito Santo. Nesse louvor, nesse cântico, nós queremos dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o maior. Estamos a declarar a soberania do nosso Deus. Só que ela tem uma dancinha, que é, o pé vai para frente. Eu quero ver toda a igreja meter o pé para frente. Sigam comigo, vamos lá, sem vergonha, vamos quebrar o protocolo. Quero ver isso. Quero ver isso, todo mundo. Eu quero que tenham lembrança isso. Olha, pareceu uma maluca, uma angolana lá, doida, obrigou a gente a dançar um negócio meio estranho. De preferência, mas eu quero ver todo mundo mexendo o corpo. Vamos lá. O pé primeiro vai para frente. Para o meio. Sai rápido para o lado. Para o meio de novo, para cima. E desce a cinturinha. Mais uma vez. Vamos lá. Para frente. Meio. Lado.
Dezembro, lá atrás. O que vai acontecer lá atrás? Precisamos de um ginásio ou alguma coisa parecida? Ou do óleo da unção? Vamos lá, maior, 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 maior. Amém? Vambora, balançar esse esqueleto.
novidade de vida, dia após dia. E quando andarmos em novidade de vida na presença do grande eu sou, seremos transformados de glória em glória. Cresceremos e não morreremos, viveremos para o Senhor, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Meu Deus está vivo. Eu não sei o teu, mas o meu está vivo. Quando eu paro para pensar ele no madeiro, quando eu paro para contemplar a história, o curso de Jesus na crucificação, eu me coloco aqui por dentro e por fora, vendo a cara do inimigo sendo derrotado pela presença do grande eu sou. O meu Deus não é um conto de fada, ele é real, ele é vivo e ele é imortal. E eu creio que ele está aqui nessa noite. Eu creio que ele está aqui nessa noite, porque se não fosse por ele, não teríamos estrutura para fazer um culto dirigido a sua pessoa, porque ele é santo. E importa que aqueles que se aproximam dele também se santifiquem. E isso só acontece quando o Espírito Santo entra dentro de nós e confronta os nossos pecados. Abramos as nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 6. Glória, 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 glória. Aquele que está vivo e está sentado no trono, que do seu interior correm correntes. Glória, glória, glória. Juiz está depois de Josué. E a palavra desta noite encontra-se no versículo 11, capítulo 6 de Juízes, verso 11. E assim diz a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Que é feito das tuas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse:
Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés. Eu, o menor, na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianistas como se fosse um só homem. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que tu és o que comigo fala. Palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amados, eu sei que talvez para alguns será um pouquinho difícil a ministração dessa noite, mas na ousadia que carrego dentro de mim por meio do Espírito Santo, mesmo não sendo brasileira, é desejo do meu coração, e eu espero que as comportas dos céus se abram nesse lugar e o Senhor permita que você entenda aquilo que eu vou falar nessa noite, porque eu vou ministrar a palavra que vem da parte de Deus, e disso não tenho dúvida nenhuma, porque se assim não fosse, eu não estaria aqui hoje abrindo a sua palavra no meio do povo. Não vou expor a Deus, porque Deus já anda exposto desde o princípio da criação. Vou expor a mim mesmo. No fundo, quem estará exposto não será o Senhor, porque quando nós olhamos para o mundo ao seu redor, nós contemplamos que tudo isso quem fez não foi a ciência, mas foi o grande eu sou. Querendo ou não, o Senhor é quem fez o céu e a terra. E até hoje não há ciência no mundo que conseguiu refutar isso. Não há ciência no mundo que conseguiu comprovar que não foi Deus, que não existe alguém superior a essa tal ciência. Porém eu, mero humano, carne e osso, 1,60 m, não vou dizer a minha idade, ponto, estou me expondo nessa noite para levar para você aquilo que teu coração precisa ouvir. E espero muito firmemente que possas receber da parte de Deus aquilo que vieste aqui nessa noite buscar. Amados, estamos falando de Gideão, um dos personagens desse livro que foi escolhido naquela altura para ser um dos juízes. Deus levantou a muitos, e nessa história, nesse livro, nós podemos encontrar Débora e Baraca também em versículos ou capítulos anteriores a este. Falar de Gideão é associá-los aos 300 homens que foram com ele marchando e tocando buzinas diante dos medianitas. Falar de Gideão é lembrar que Gideão era um homem que era o menor das 12 tribos. Que para além de ser de uma das tribos, da última das tribos, ainda a sua casa era a última casa dentro da tribo em que ele pertencia. Negócio complicado esse. Como é que alguém que faz parte do último nome da lista poderia se tornar aquele a quem Deus usaria para libertar o seu povo do jugo em que estavam vivendo? Sabe por que isso aconteceu? Ainda bem que não, porque agora eu vou contar para você. Porque ele era alguém inconformado. O seu pai sentava com ele e explicava aquilo que aconteceu no Egito, com Israel, quando passaram a seco pelo meio do mar. Gideão foi guardando aquelas coisas no seu coração. Ele ouviu a história das cordonizes no deserto, ouviu a história do maná no deserto. Ele ouviu tudo isso pela boca do seu pai. E ele foi vendo dentro da sua tribo que havia outros jovens que também ouviam isso da boca de seus pais. E ele parou para perguntar para si mesmo: como pode um Deus que abre o mar vermelho permitir que hoje, para nós comermos alguma coisa, tenhamos que ficar escondidos para que o inimigo não nos veja e não nos venha matar? O que está acontecendo com esse Deus? Será que parou de trabalhar? Será que ele já não ouve mais o que está acontecendo? Será que ele não vê? Quantos de nós já fizemos esse tipo de perguntas para Deus? Será que Deus não está a ver a minha situação? Será que ele se afastou de mim? Não, Deus já não fala. Engano. O Senhor não para de falar. O problema é que muitas das vezes nós não estamos conseguindo ouvir o Senhor. E quando vamos ouvir Deus, às vezes Ele não está dizendo aquilo que nós esperávamos que Ele fosse dizer. O Senhor não trabalha de acordo com o nosso querer,
mas de acordo com o seu querer em nós, para que nisso se cumpra a sua vontade, para que nisso se manifeste a sua graça plena. Glória a Deus, aleluia. O Senhor não te pode dar algo que você não é capaz de suportar, ainda que os teus olhos te digam assim: não, eu sou capaz de suportar tal coisa. Mas Deus sabe que se eu te der aquilo que tu estás pedindo, duas coisas poderão acontecer contigo. Ou te desviares, já não lerás a Bíblia, já não terás o temor do Senhor, ou então permanecer. Mas a probabilidade de acontecer a primeira é maior. Permitam-me contar a história de Gideão. O que isso tem a ver com avivamento? Porque estamos falando de aviva o Senhor, a tua obra aqui nessa igreja. Quando escolheram-nos para vir trazer essa ministração, perguntas vieram à minha cabeça. Por quê, pastor Heraldo? Rivaldo, né? Pastor Rivaldo? Heraldo ou Rivaldo? Rivaldo. Heraldo não, ele é Marcos. Tá, vamos esquecer os nomes porque isso aqui está ficando estranho. Mas prosseguindo. Por que a igreja escolheu o avivamento? O que está acontecendo no vosso meio? Por que vocês querem o avivamento, igreja do Senhor? Para terem poder? Para fazerem o que com o poder? Para gravar um CD? Para gravar um DVD? Para serem a igreja notável do Brasil? Por que quereis o avivamento no vosso meio? Aprendemos que avivamento, eu vou fazer uma leitura aqui para os irmãos para nós podermos entender. Que avivamento é tornar a avivar, é tornar a lembrar, ou seja, estimular a memória, é reacender o fogo. A minha questão continua: será que nós queremos que o fogo se acenda de forma individual? Porque temos pessoas fragilizadas espiritualmente, fracos na fé no nosso meio, ou porque a igreja no todo está passando por uma crise e precisa reacender o fogo do primeiro amor para com Deus. Gideão, os israelitas na altura em que Gideão vivia, nessa época, havia um pecado. O Senhor disse: não terás outros deuses diante de mim. E Israel foi ensinado que toda vez que eles se virassem contra Deus, Deus lhes dava o castigo de serem se rebelados contra a sua palavra. E nesse momento nós percebemos que aconteceu em Israel o mesmo. Eles colocaram deuses de Baal no meio da sua vida e foram adorando a Baal Peor. Foram dando oferendas, sacrificando a Baal Peor. O temor do Senhor começou a se perder. O temor do Senhor começou a desaparecer no meio do povo. Então o Senhor mandou os medianitas e os amalequitas para castigar Israel. Ah, não, mas o Senhor não amava. Qual é o pai que ama o seu filho e não corrige? Será que vocês, quando veem o vosso filho errando, dizem: deixa ele se lascar, deixa ele ir, bater com a cara na parede para ver como é que é bom? Ou antes, pelo contrário, diz assim: filho meu, se continuares tendo essa atitude, se continuares te comportando dessa maneira, o resultado será esse. O mesmo Deus fazia com Israel. Deus não é que não se interessava com o sentimento de Israel, não é que Deus não se importava com a vida de Israel, Ele se importava em muito, por isso Ele os corrigia. E nessa circunstância nós encontramos um povo que estava sendo oprimido. Eles não podiam sair da cidade, porque os amalequitas eram milhares, pareciam gafanhotos e tinham cercado a cidade toda. O que fazer? Eles não podiam plantar, não podiam cultivar a terra, porque os amalequitas estavam próximos. Ai de quem saísse. Os amalequitas destruíram as suas plantações e em função disso Israel começou a passar fome, começou a sofrer. E Gideão, não conformado com aquilo que o seu povo estava vivendo, começou a pensar e a meditar nessas coisas no seu coração. Um Deus que abriu o mar vermelho. Acaso não está vendo o que o inimigo está fazendo no nosso meio? Como nos tem oprimido? Como nos tem encostado na parede? Como tem tirado de nós o oxigênio para respirar? Lá estava ele, se escondendo por detrás da moita, por detrás da pedra, para que os amalequitas não percebessem que ali havia um israelita. Porque a partir do momento em que aparecesse um, já era, virava história.
E ele bateu no seu coração. E Deus, que é onipresente, onisciente e onipotente, contemplou os diálogos daquele jovem rapaz e viu ele na pessoa de um anjo. E aí começa o curso da história que vai avivar Israel. História essa que inspirou homens hoje a fazer um filme chamado Os 300. Se nós podemos ver, partes daquele filme tem muito a ver com essa passagem de Gideão. Vão dizer que Deus não existe? Eles estão fazendo filmes lá em Hollywood, ó, com base na palavra do Senhor, tá? Fica atento, não desprezes essa palavra, porque ele é vida. Aí, seguindo, Gideão tem uma conversa com o anjo. E o anjo chega da parte do Senhor, todo formal, todo alegre, e diz para ele: alegra-te, varão, porque o Senhor é contigo. Como o Senhor pode ser comigo? Ele queria dizer assim: se o Senhor é comigo, teria me usado como usou Moisés, José e tantos outros que vieram antes de mim. Eu já não estaria aqui nos muros de Israel, eu estaria lá fora, dissipando os amalequitas, mudando o curso dessa história. Como pode o Senhor ser comigo? Como posso eu ter valor? Como posso ter valor sabendo que eu sou da menor tribo de Israel e sou o menor dentro dessa tribo? A minha casa é a última. Como Deus pode ser comigo? Não temas, eu sou contigo. Quando você pensa que não é nada, Deus pensa que você é tudo. Aleluia. Eu não sou nada, eu não dou nada. Passou a vida ouvindo pessoas dizendo para você: tu não dá nada, tu não vai ser nada, tu não serve para nada. Há um Deus que diz: eu tenho uma história para escrever e eu preciso da tua mão para escrever essa história. Ele fez isso comigo. As pessoas olhavam para mim e diziam assim: sua feia. E eu dizia: eu sou mesmo feia. Gente, eu tive presentes de suicídio. Eu queria me suicidar porque não valeria a pena viver e ser rejeitado, porque não é fácil ser rejeitado. Você se sente uma abominação. Você olha mais para o chão do que para o alto, com medo de assustar as pessoas ao teu redor. Um dia eu fui por uma igreja e as pessoas estavam a cantar: você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Para tudo. Eu? Não. Esse Deus é brincalhão. Ele está de nhenhenhé comigo. Que história é essa de eu tenho valor? Prova! Assim como fez Gideão. Eu sou bem doida assim no diálogo com Deus. Por isso não se escandaliza. Algumas coisas você vai ficar... Prova para mim que eu tenho valor. Se eu tenho valor, aqueles que me chamavam de feia, preciso que comecem a me chamar de bonita, que comecem a me valorizar. Eu quero ouvir isso nas suas bocas. E eu não vou fazer absolutamente nada. Você, Deus, que diz que eu tenho valor, vai fazer isso. Ele disse: espera aí, primeiro preciso tratar contigo, para depois tratar com eles. E voltando para Gideão, primeiro Deus tratou com a casa de seu pai. Se nós formos ler mais abaixo, Deus manda a Gideão: olha, vai na casa de teu pai, lá tem uma estátua de Baal, destrua aquela estátua. E depois disse: eu falarei outra vez contigo. Aleluia. Gideão não pensou duas vezes. Ele sabia quem era Baal diante do Senhor. E ele sabia, porque o seu pai havia explicado para ele que era um Deus que o Senhor não aprovava. Mas Israel recorreu a ele para se livrar dos males. Tipo, era uma situação que é a maneira que nós humanos encontramos às vezes, de tentar ajudar Deus. E muitas vezes recorremos a outros deuses. E coisa que Deus não faz, não aprova. Tipo, Deus não apoia, Deus não colabora com esse tipo de situação. Ele chegou na casa de seu pai, agarrou a estátua. Ele disse: não vou de dia, porque senão me vão ver. Eu vou de noite. Claro, não vou fazer sozinho, porque eu acho que a estátua era enorme, ele não iria conseguir derrubar. E Deus ainda disse: pega o melhor boi, o segundo melhor boi do teu pai, e sacrifica, faça um novo altar,
e sacrifica sobre aquele altar. Gideão não olhou para trás, não pensou duas vezes no que ia acontecer com ele. Ele chegou lá, chamou os seus companheiros, aqueles que com ele choravam por Israel, e destruiu o altar de Baal-Peor. Assim que Gideão destruiu o altar de Baal-Peor, varreu o lugar, limpou, deixou direitinho, colocou o altar para o Senhor. Altar novo, e sacrificou e foram para casa. Dia seguinte o povo chega para adorar. Cadê o altar? Cadê o Deus do Baal? Já não estava lá. Quem fez isso? Quem retirou? E as perguntas foram rolando. E Gideão sabia a resposta. Ele e aqueles que estavam consigo. Gideão ficou quieto. Mas entre eles alguém declarou que foi. Olha, Gideão é que derrubou o altar. O povo ficou irado. Eles sabiam que não deviam adorar a Baal. Vejam a situação. Mas também não queriam se livrar de Baal. E queriam que Deus mudasse a sua história, tendo Baal no seu meio. E isso que acontece conosco. Deus quantas vezes tem confrontado as nossas vidas. Para que nos livremos dos deuses que nós levantamos altares. Quantas vezes o Senhor tem confrontado o nosso caráter, a nossa personalidade, o nosso eu interno. Não foi uma, não foi duas. E você é a maior testemunha das palavras que Deus tem declarado ao teu coração. Mas você continua aí, firme naquilo em que você trouxe para a igreja. Teimoso em ti mesmo, não querendo mudar. Mas o Senhor está falando contigo nessa noite. Queres continuar sustentando o Baal? Não poderei fazer nada para te ajudar, porque essa é a tua escolha. Aqueles que escolheram servir a Jesus, escolheram pagar o preço. Aqueles que escolheram servir a outros deuses, escolheram viver uma vida de depressão, confusão, medo, tortura. Passam a maior parte do tempo sendo visitados por demônios e muitas das vezes eles não sabem o que fazer na hora desse. Tenha alguma atitude. E o nosso tema nessa noite, claro que é nossa atitude, nossa responsabilidade e nossa obediência. Gideão teve a atitude, derrubou o altar de Baal. Deus começou a tratar por dentro. E assim como Deus fez comigo também. Tratou primeiro comigo por dentro, firmou as estacas, estabeleceu a sua palavra. Ele manifestou o seu braço e disse: Quiquinha, Euridice, você tem valor. E eu disse: sim, Senhor, eu tenho valor. Aleluia. Quando eu declarei que eu tinha valor, eu comecei a ouvir todas aquelas pessoas que diziam que eu não era bonita, começaram a falar de mim. E se vocês acharem que isso é mentira, vão para a minha terra. Haverá pessoas que irão contar para vocês como eu era antes e como eu sou hoje. Eu tenho valor, não apenas porque o Espírito Santo vive em mim, mas porque o próprio Deus me o disse, e eu declaro nessa noite que eu tenho valor. Glória a Deus. Qual é o teu valor? Qual é a tua atitude? Como é que está a tua atitude diante da vida, diante de ti mesmo? Quando olhas para o espelho, a tua agenda lá fora, como tem sido o teu dia a dia? A quem estás dando adoração? A quem não estás adorando? Eu não adoro ninguém. Legal. Arque com as consequências da tua atitude. Responsabilize-se pelos teus atos e seja feliz na tua escolha. Porém, eu servirei ao Senhor e um dia contarei para você o que Ele fez comigo. Quem de vocês decidiu servir ao Senhor e se frustrou? Quem está aqui nesse lugar e pode levantar a mão e dizer assim: olha, eu fui lá para esse Deus que tu está pregando aí no púlpito, no altar, e Ele só me frustrou. Quem? Não encontra entre vocês alguém que tenha coragem de o fazer. Porque Deus não frustrou ninguém até hoje. Todos aqueles que se achegaram a Ele receberam a resposta devida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Lá estava Gideão. Ele foi descoberto.
a história pegou fogo. O povo chateou-se com Gideão e começaram a contender contra ele. Começaram a discutir com seu pai. Por que teu filho fez isso? Por que teu filho derrubou o altar? Que coisa é essa que fizeste, Gideão? Tira para fora o teu filho para que morra. Ele deve morrer. O pai levantou-se e disse: vocês vão brigar por Baal? Ele que vos livre dos amalequitas lá fora. Porque há 7 anos que nós estamos nessa condição e Baal não levantou um dedo para nos livrar dos amalequitas. Vocês querem defender-lo? Ele não faz nada para vos defender. Então, você quer continuar vivendo desse jeito? Se arrastando? Por que você não levanta e anda se tens 2 pernas? Por que continua se arrastando se tens tudo para andar? Tem gente que não tem pernas e gostaria de andar. Sabe o que ele fez? Colocou prótese. E hoje tem capacidade de fazer coisas maiores do que aquelas que nós que temos pernas fazemos. Sabe por quê? Porque há um desejo no seu coração de andar. Pare de se arrastar e ande. Porque aquilo que você está vivendo não é a coisa certa. Confronte o teu eu, tenha coragem. O pior doente é aquele que não assume que tem uma doença e precisa de cura. Se você for para um hospital e encontrar 2 pessoas, as 2 têm câncer, por exemplo, uma poderá dizer eu tenho câncer, a outra dizer não, eu não tenho câncer. Qual das 2 vocês acham que vai ser mais difícil de tratar? Aquela não assume a doença, porque ela rejeitará a medicação, a quimioterapia, o seu corpo se programará todo para, os seus anticorpos também se programarão todos para resistir à medicação. E ficará muito difícil tratar essa pessoa. Porém, aquela que assume a doença, ela aceita a sua condição e abre mão de si mesmo para que os outros o ajudem a melhorar. Quando eu digo que não tenho problemas, é porque eu não quero que ninguém se meta na minha vida, que ninguém dê palpite, que ninguém diga nada, todo mundo fica em silêncio. Mas às vezes o meu mundo está desabando. Não tenha medo de dizer que tens problemas, porque quando Gideão disse para Deus, eu tenho medo. Como é que um pobretão como eu será usado por esse Deus poderoso para libertar o povo? Não temas, Gideão, eu sou contigo. Aí o povo decidiu dar o nome a Gideão em função dessa atitude. Mas antes disso, permita dizer o seguinte: não devemos nunca, jamais, negar a nossa humanidade. Porque ao negarmos a nossa humanidade, nós estamos a negar Deus na nossa vida. Devemos reconhecer que somos seres humanos, limitados, temos falhas, fraquezas. E a minha Bíblia e a tua Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Mas isso só acontece quando eu admito: Senhor, eu sou fraco. Preciso do teu favor. Estendo a minha mão. Será que tenho achado graça para que tu também leias a tua mão e me ajudes nessa fraqueza? O fato de nos convertermos, o fato de estarmos hoje numa igreja, não nos torna super-homens e super-mulheres. Temos dores, temos medo. Mas aí vem a palavra do Senhor que diz que o amor de Deus lança fora todo o medo. E nos coloca a ousadia no coração. Senhor, eu estou com medo, mas em teu nome eu vou saltar essa muralha. Aleluia. Porque tu és aquele que me fortalece. Levanta a cabeça. Erga os teus lombos e siga, porque há um Deus Todo-Poderoso que vai na tua frente. Aleluia. E Ele pode fazer muito mais do que estás a pensar nessa noite, do que estás a sentir nessa noite. Ele é o Senhor, soberano sobre ti. Gideão disse: não, se ainda assim tu és Deus, se tenho posto achado graça diante dos teus olhos, permita-me uma ousadia, faça-me 3 sinais, Senhor, de que comigo tu falas. Deus disse: vamos lá. E começou a prova. Primeira vez, o que Gideão pediu, Deus deu. Segunda vez, o que Gideão pediu, Deus deu. Terceira vez, o que Gideão pediu, Deus deu. Eu vou, Senhor, porque agora mais do que nunca eu tenho certeza de que tu estás comigo.
Quando Gideão levantou-se para comunicar ao povo que o Senhor mandou, porque eu acho que a conversa com Gideão e Deus demorou bastante. Aí todo mundo levantou-se. Vamos lá. Hoje que os amalequitas já era. Vai vir a história na nossa vida. Quando eles se levantaram para ir ao encontro dos amalequitas, Deus disse: para tudo. Espera aí. Aqui é a confusão. Separa. Entre vocês, alguns terão que ficar. Porque tem muitos que estão aí e vão atrapalhar o processo. Estão com medo, estão assustados, não creem naquilo que estão fazendo. E o mesmo acontece nos nossos dias. Tem gente que vem para a igreja, mas não crê no poder do sangue de Jesus. E essas pessoas muitas das vezes acabam atrapalhando o reino. Servem na igreja, mas são completos incrédulos. E a Bíblia diz que a hora sem impossível, sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que você não crê e vai servir a um Deus como esse? Você precisa crer. E estava a acontecer com um grupo que estava com Gideão. Eram pessoas importantes? Sim. Eram valentes e valorosos? Eram. Mas não tinham toda uma estrutura para ir ao encontro dos amalequitas, porque eles não acreditavam totalmente como Gideão. Não encarnaram, não tomaram posse da visão que Gideão passou para eles. E Deus, que conhece o coração, disse: para tudo, separa. E diz a minha Bíblia que então voltaram do povo 22 mil homens. Isso tudo. Os amalequitas eram um número maior do que esse. Como pode um Deus poderoso começar a usar a matemática na subtração, retirando o povo? Como eles iriam vencer? Ele é o Deus do impossível. Quando Ele age. E Ele não usa os nossos métodos. Eles têm os seus próprios métodos. E Ele é bom na guerra, porque Ele não é como nós que esperamos o inimigo virar as coisas para o apunhalar, ou um irmão. Ele luta face a face. Usa as mesmas armas que o inimigo e vence. Isso é honra de batalha. É assim que funciona o reino. Aí, chegando lá, o Senhor, Gideão levou outros. Porém, o que sobrou contigo, Gideão, faça-os beber água de duas maneiras. Aqueles que beberem com a mão, retira. O Senhor continuava subtraindo. Porque mesmo assim, entre eles ainda havia um grupo de teimosos que pensava que estava com forças para ir com Gideão para a peleja. O mesmo acontece nas nossas igrejas. O pastor ministra, vem pessoas ministram, e eles ficam teimando: não, está tudo bem, eu estou bem, eu consigo, eu aguento, eu vou lá. Que nada vai. É boca. É papo furado, como vocês dizem. Força que é bom, contar com essa pessoa é melhor não. Porque quando tu olhar para trás não tem ninguém, está tu sozinho na batalha. O Senhor disse: para que isso não aconteça, e porque eu não quero ver vocês dizendo que vocês mesmos venceram Israel, os amalequitas, eu vou diminuir e vou mostrar para ti como se faz. Aqueles que beberem água como animais, como cães, ou colocarem a boca diretamente no rio, estes irão contigo. 300 pessoas foram com Gideão. Irmãos, muitas vezes nas nossas vidas nós queremos multidões para fazer a obra. Muitas vezes nós queremos aplausos, louvores, 100.000 elogios para nos sentirmos seguros. Se você não sabe e não conhece a tua identidade no Cordeiro, você vai cair. Firme as estacas. O mundo que está ali fora está nos oferecendo muitas coisas dia após dia. Se nós não começarmos a ter discernimento espiritual, vamos ser aqueles que um dia vamos dizer assim: eu era um pregador eloquente, que quando subia no altar eu ministrava da parte de Deus e pessoas eram libertas. O meu Deus não vive ligado ao passado. Meu Deus é o presente e o futuro.
O passado ele enterra. Assim cantou Kleber Lucas. Meu passado afoguei no mar do esquecimento do Senhor. É isso que Deus faz com o passado. Principalmente quando esse passado não tem importância na vida da pessoa e não tem lucro no reino dos céus. O que faremos, pois, depois de nos avaliarmos? Qual será a nossa atitude de obediência? A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tema a Deus, respeite a Deus. Ele pode ser invisível, mas Ele está aqui. E isso tem que zerar no nosso coração temor e tremor. Não vamos brincar de ser crente, não vamos ser meia-leca. Vamos levar esse reino a sério, porque o mundo lá fora está nos levando a sério. Há um grito de socorro lá fora, e Deus está procurando pessoas que queiram ir e anunciar a sua palavra com intrepidez e ousadia. Aonde estão esses homens e essas mulheres? Por que no século XXI já não se levantam homens que se levantaram no século XVIII, XVII e XVI? Caras como John Wesley, que disse assim: dai-me 100 homens que não temam nada mais do que o pecado, e eu abalarei o mundo. E vejam o que John Wesley fez. Levantou a igreja metodista, que todos hoje nós conhecemos. Aonde estão os jovens? O que estamos fazendo com a nossa juventude? Queremos ir de balada em balada, pulando que nem sapo. Queremos pular de igreja em igreja, procurar profecia. Não procure a profecia, deixa que ela venha ao teu encontro, porque Ele é Deus. Ele sabe do que você precisa. Porque estás correndo, estás gastando a tua força em vão. Pare. Discirna o tempo. Os dias são maus. Relaxa, descanse. Se o Senhor tem uma palavra para você, apenas anseie e ela virá ao teu encontro. O mesmo aconteceu com Gideão. É nossa responsabilidade. A tua cruz, negar os meus desejos, os meus confortos, assumir o cristianismo autêntico, é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade vestir a camisa do reino e dizer: eu sou de Cristo. E daí? Qual é a tua opinião sobre o homossexualismo? Deia. Qual é a tua opinião sobre o aborto? Deia. Mas com base naquilo que o Espírito Santo ministrar no teu coração. E com amor. Fale com amor. Nunca esqueça de todas as coisas que se podem guardar. A maior de todas elas é o amor. Mas que o nosso amor não seja fingido nem cego. O mundo lá fora está se perdendo cada dia que passa. Quando o sol nasce, pessoas morrem. E o que nós igrejas estamos fazendo? Queremos o avivamento. O avivamento simboliza poder. Atos dos Apóstolos, vamos ler. Capítulo 2. Na verdade eu vou ficar pelo capítulo 4. E diz assim a palavra do Senhor. E estando eles falando ao povo, sobrevieram, Atos capítulo 4. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem ao povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos, lançaram mão deles, no caso os discípulos, e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Estamos falando de Pedro e João. Aí, seguindo, muitos, porém, do que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000, na pregação de Pedro e João. E aconteceu no dia seguinte, se reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas, Anás, o sumo sacerdote, Caifás e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. Normalmente, quando você vai fazer algo diferente, algo ousado, as pessoas farão perguntas. Gideão passou por esse processo, fizeram perguntas. Chegamos agora aqui nos discípulos, também fizeram a seguinte pergunta: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel,
visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. E Pedro foi falando, foi descendo, foi explicando para eles. Por que vocês querem o avivamento? Por que estão ansiando mudança? O reacender do fogo? Por quê? Para fazerem o que com o avivamento? Saberiam me responder? Ou vão devagar em palavras bonitas para me tentar convencer nessa noite? Aviva, Senhor, para quê? Para fazer o que com o avivamento? Me digam, ó nobres e servos do Senhor. Que fareis com o avivamento? O avivamento simboliza poder. O avivamento traz nova visão do reino. Estes homens aqui, quando falamos de Gideão, não estava pensando apenas em si. Estava pensando no todo, em Israel no todo. E Deus deu-lhe poder. E ele venceu os amalequitas. Quando vamos para o livro de Atos, Pedro e João foram presos porque eles haviam curado um homem na porta formosa, do templo chamado Formoso. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Os anciãos não gostaram da brincadeira, não gostaram da verdade, não gostaram da mudança, não gostaram daquilo que estava acontecendo. Disseram: que é isso que vocês estão fazendo em Israel? Quem vos deu essa autoridade? E Pedro falando: em nome de Jesus, nós fazemos tal coisa. A responsabilidade começou a aparecer, a ousadia começou a aparecer, a obediência ao chamado começou a aparecer. Onde estão, Senhor? No século 21, os adoradores que irão fazer a diferença, que não hão de negociar com o pecado, sentar numa mesa com Satanás e fazer acordo. Eu fico imaginando um crente desse lado e o capeta daquele lado ali. Aí o crente pega uma cadeira e está na reunião com Satanás. Cada um trouxe as suas condições de protocolo. Brincadeira de mau gosto. Eu não faço assembleias com Satanás, pois é que vos tenho dado poder no céu e na terra para pisar de todas as obras do mal. Ou não foi isso que o Senhor Jesus disse? Por que nós não exercitamos a fé que Cristo colocou no nosso coração? Por que continuamos meio mornos, frios, apáticos, indiferentes ao reino? Se vocês não vão, eu vou. Depois vocês ouvireis falar aquilo que o Senhor fez por intermédio da minha vida. Todavia não permaneço no mesmo estado. Não aceito as injustiças sociais. Não aceito as injustiças que estão acontecendo, por exemplo, no meu país. Quando comecei a perceber que não havia escola, não havia água, não havia luz, eu disse: Deus, em nome de Jesus, eu ainda posso, eu vou. Eu vim para essa nação para me formar, mas quando eu voltar eu não serei a mesma. Eu me lembro que eu entrei num voo, eu olhei para trás e eu disse: Angola, me aguarde, estou voltando. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu voltarei para ti, Angola. E no nome de Jesus, o meu Deus irá adiante de mim. Ele vai abrir portas. Eu quero que Ele abra portas. É desejo do meu coração que o meu país, a minha nação, não viva de um Deus de ouvir falar, mas de o conhecer de perto. E eu faço questão de apresentar esse Deus para o meu povo. Não me conformo com aquilo que está acontecendo no mundo. Vocês acham que por eu estar no Brasil não me importo com o brasileiro? Eu me importo muito. Eu não aceito que nós estamos aqui e tem vidas morrendo lá fora. Espírito de morte fica à vontade, fica brincando na vida das pessoas, e a igreja fica apática, indiferente, não faz nada. Para já não falar do governo que não se manifesta. Cadê a igreja? Cadê a voz profética? Cadê a autoridade que o Senhor te deu? Isso é avivamento. Quando aquilo que está acontecendo à nossa volta começa a causar dor em nosso coração, e como se tivéssemos levado um soco na boca do estômago, e começamos a chorar, o nosso eu começa a ficar apertado. Isso é avivamento. Quando Deus percebe que nós nos importamos com o próximo, aí o Senhor começa a operar. Que o Senhor não dê poder para gravar no CD,
para sermos pregadores do retetê, que sobem desce pelo púlpito, falam em língua estranha e sai do púlpito desfigurado, com o cabelo em pé, arrepiado, como se tivesse colocado o céu. Mas que o Senhor nos dê poder para nos assentarmos na mesa com reis, para falarmos do reino e para vincarmos as suas estacas espirituais nessa nação. Aleluia! Eu ainda creio que ainda existem pessoas no Brasil que podem fazer toda uma diferença. Não desistam, meus irmãos, não desistam. Não desistam. Eu sei que quando estamos na casa de Deus somos valentes, temos mais de 3 metros, nós conseguimos, somos eloquentes, mas quando vamos lá fora, olhamos para aqueles resumos que o Datena faz, olhamos para aquilo que a SBT nos apresenta, nós dizemos, Deus, eu estou fora, desligo a TV, eu tapo em som e durmo. Não, gente. Nessa noite eu passo encorajamento para você, não desista. Se o Senhor tem colocado no teu coração um sentimento de intercessão, comece a dobrar o teu joelho nessa noite, que alguma coisa vai acontecer, Deus vai honrar a tua fé. Se o Senhor tem colocado no teu coração um sentimento de trabalhar, começar a falar do seu reino do serviço, pague o preço, mas fale de Jesus. Vamos parar de ser agentes secretos do reino dos céus. Está na hora de abrir a boca profética e começar a declarar a paz nessa nação. Está na hora de calar as armas e começar a levantar os louvores de adoradores nesse lugar. Está na hora de nós começarmos a parar de ver um Brasil onde o crime fala mais alto do que todas as outras coisas. Está na hora de começar a mostrar para o diabo onde é o seu lugar. Não podemos continuar a negociar com Satanás. Ele não pode continuar nos dizendo o que devemos e o que não devemos fazer. Para tudo, sai da frente. Em nome de Jesus de Nazaré. Eu não tenho confiança contigo. Eu não sou do teu reino. Eu escolhi a Deus e é para Ele que eu vou viver. Sai-me da frente. Aleluia. Não tenham medo daquele que pode apenas matar o corpo e não fazer mais nada com ele. Temai antes daquele que pode matar o corpo e a alma e lançar no inferno. Temei ao Senhor, porque isso é o princípio da sabedoria. Estamos tendo medo daquilo que não é necessário. Os discípulos foram ameaçados. Não mandaram recados. Pessoalmente, os anciões disseram assim, olha aqui. Vão. Ouviu, Manuel? Vai. Não fala mais desse Jesus. Não queremos mais aqui ouvir que alguém foi curado. Já tivemos problema com um cara que andou aí se chamando de Jesus. Nós estamos à espera do Filho de Deus. E aquela aí não tem nada de Filho de Deus. Isso daria uma outra pregação. Com uma explicação ainda maior. Mas vamos parar por aqui. Vocês, porém, vão para as vossas casas, fiquem quietos, não me falem mais desse Jesus. Ouviram, né? Eu tenho a certeza que se fosse um de nós ia chegar em casa. Ai, Deus, livra-me do mal, Senhor. Estabeleça as estacas na minha casa. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Senhor, olha os problemas, olha a perseguição no serviço. Meu Deus, me ajuda, me tira esse mal. Vejam o que os discípulos fizeram. Vejam a lição de ousadia, irresponsabilidade e obediência. Pedro foi junto com João contar para os outros aquilo que havia acontecido e disse assim: os anciãos, os principais sacerdotes falaram conosco. E os outros, ouvindo isto, unânimes levantaram a voz e disseram. Quando diz aqui unânimes levantaram a voz, Lucas provavelmente quis dizer que entre eles alguns levantaram-se, começaram a interceder e os demais concordavam em amém. Só para esclarecer. Ou então, provavelmente, segundo alguns comentários bíblicos, todos eles estavam todos juntos falando a Deus ao mesmo tempo. Porém, mas isso agora prossegue, diz assim: Senhor, tu que és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram a gente e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se reis da terra e príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido.
Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo que a tua mãe e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer.